mora no interior do estado do Rio amanheceu com aquele ventinho gelado. A temperatura caiu um pouco devido à chegada de uma frente fria que deve permanecer até o final de semana. Tem feito mais temperaturas altas do que a gente estava acostumado, mas essa entrada de frente fria é comum, vai ter uma queda de temperatura. Mesmo que essa chuva venha, ela não compensa ainda o período seco que está muito intenso, que esse ano inclusive começou no mês de maio, ele está mais longo, inclusive trazendo impacto como, por exemplo, a situação do Rio Paraíba do Sul, né? Tem muito a ver com o fato da água do rio não estar sendo renovada por causa de um período seco muito prolongado. O tempo seco persiste em boa parte do Brasil e algumas regiões têm sofrido com a estiagem prolongada dos últimos meses. É o caso do norte fluminense. Além disso, este ano, os chamados veranicos estão cada vez mais frequentes. Veranico é quando nós temos um período de 3, 4 dias com temperaturas acima da média esperada para aqueles dias, né? E isso aconteceu já algumas vezes nesse inverno. Também houve um aumento dos veranicos no inverno esse ano, mas precisamos ver mais tempo para ver se isso tem a ver com as mudanças climáticas globais. Há quase 100 dias não chove de forma expressiva em Campos e isso se reflete diretamente na agricultura. As produções de ciclo curto são as que sofrem os maiores impactos. Nesta plantação de feijão, a falta de água fez com que alguns pés nem germinassem. Outros estão com a folhagem seca e os grãos não se desenvolveram. De uma forma geral, todas as culturas já estão sofrendo com essa quantidade de dias sem chuva, mas aquelas que têm perda significativa são aquelas de ciclo curto. Por exemplo, feijão, milho, soja, as hortaliças. Então essas, quando falta água em momentos cruciais, ela tem uma redução significativa da produtividade. O solo seco impede a produtividade e existem lavouras que podem ter prejuízos na safra de 2025, como é o caso da cana-de-açúcar. A gente já espera uma quebra, né, uma pequena redução de produtividade, de produção na região. Em algumas regiões, em alguns locais, até uma perda grande já para essa safra. Mas um dos pontos de atenção é que já reflete também na produção, né, da safra seguinte, porque a cana está sendo colhida agora e era muito bem-vindo que viessem chuvas para que ela rebrotasse, né, tivesse uma boa brotação de soqueira e já refletisse numa boa produção no ano que vem. No entanto, com essa falta de chuva, muito provavelmente a gente já vai ter uma pequena quebra de produtividade na próxima safra. Tramita em Brasília um projeto para o reconhecimento de 22 municípios do estado do Rio de Janeiro com características de clima semiárido, devido à baixa incidência de chuva ou à má distribuição pluviométrica ao longo do ano. Acabou o verão, a gente não teve mais chuva, então isso é muito problemático para a agricultura e todo esse pleito, né, toda essa reivindicação, essa busca, né, pelos produtores da região por essa adequação climática. O inverno termina oficialmente no final de setembro. E o que se pode esperar de alterações na previsão do tempo até o início da primavera? Na medida que nós chegamos em setembro, as coisas vão mudando um pouco, os índices de chuva vão subindo, na medida que nós vamos nos aproximando da primavera, que é o período aqui na região que chove mais. Então nós podemos sair de um período de seca extrema para, de repente, ter um período de muitos temporais. Isso pode acontecer.